Salve, salve legionários! Eu sou o Fernando Maidana e hoje nós vamos falar sobre personagens das histórias em quadrinhos que não surgiram nas histórias em quadrinhos. Pode parecer um pouco confuso, mas vocês vão entender. Mas antes eu preciso falar de novo desse cenário maravilhoso da Iron Studios. Essas estatuetas sensacionais, a gente tem aqui a coleção do Esquadrão Suicida com o Coringa e o Batman, e também a coleção de Rogue One, com alguns dos personagens que foram apresentados nesse filme incrível da saga Star Wars. Você também pode ter as suas próprias estatuetas da Iron Studios na sua casa, é só entrar no site ironstudios.com.br e ter tudo isso também, levar esse universo Star Wars, Esquadrão Suicida e todos os outros universos que a Iron Studios produz para sua casa. E um dos exemplos mais recentes de personagens que surgiram em outras mídias e foram levados para os quadrinhos é o agente Phil Coulson, que apareceu pela primeira vez no filme do Homem de Ferro e depois foi aparecendo nos outros filmes da Marvel. Ele se tornou basicamente o rosto definitivo da SHIELD. Ele, claro, fica abaixo ali do Nick Fury, né, como um subchefão. O Nick Fury continua mandando na porra toda, mas o Coulson se tornou o rosto da SHIELD quando ela precisava colocar a mão na massa, mandar alguém para ação de verdade. É aí que o agente Phil Coulson entrava em ação. Ele ganhou cada vez mais destaques nos filmes que ia aparecendo até sua aparente morte em Os Vingadores e seu retorno em Agents of S.H.I.E.L.D. Eles tiveram que colocar um plot ali pro retorno dele, ver toda a história dele destrinchada foi muito legal. E eu acho que uma das principais características do Coulson, que faz com que a gente se identifique tanto com ele, é porque ele é um cara normal no meio dos heróis, no meio dos deuses que são os Vingadores. Então a gente tem outros personagens sem poderes, como o Gavião Arqueiro, o próprio Nick Fury, a Maria Hill, só que ele deixa bem claro o ponto de vista dele, ele admira aqueles heróis, ele se sente como fã, é basicamente representando a gente no meio dos ídolos, então acho que é por isso tão fácil se identificar com a gente Coulson. Mas as séries também são um prato cheio pra gente ter esses personagens que surgem em outras mídias e são migrados pros quadrinhos, e uma delas também foi Smallville, com Chloe Sullivan. A Chloe foi criada pra ser a melhor amiga do Clark, e a gente já shippava ali esse casalzinho Clark e Chloe sem saber o que era shippar. Mas ela foi cada vez mais ganhando popularidade e acabou se tornando tão popular e tão querida, até mais do que as personagens que já existiam nos quadrinhos, como a Lana Lang e depois disso a Lois Lane. Só que ela só foi estrear nos quadrinhos perto dos Novos 52, então ela até demorou bastante para fazer essa estreia, para migrar, né, das séries para os quadrinhos. E outra que demorou bastante para migrar, mas não o tanto, foi a Batgirl, só que ela tem uma história um pouco mais interessante, porque a Batgirl ela apareceu primeiro na série e depois surgiu nos quadrinhos, mas ela já estava pronta nos quadrinhos antes das séries. Os editores queriam fazer uma estreia sincronizada, tanto nos quadrinhos como na série do Batman do Adam West. Então eles esperaram um pouco, a personagem já estava pronta nos quadrinhos, mas eles esperaram um pouco para fazer o lançamento junto com a série. Só que quando o episódio saiu na televisão, eles tiveram problemas de produção, eles tiveram problema na impressão da revista e ela acabou atrasando um pouco. Então com isso a personagem apareceu primeiro nas séries e depois ela surgiu nos quadrinhos. Mas eu acho que foi até bom que isso tenha acontecido porque eles puderam experimentar como uma espécie de termômetro. Eles viram como é que foi a recepção do público, viram que eles gostaram da Batgirl e aí sim eles colocaram ela nos quadrinhos, né? Então acabou dando certo, é uma exceção à nossa regra, mas que também é uma história muito curiosa. Mas não era só nas séries de TV que a gente teve personagens surgindo. Antes disso, antes mesmo da televisão se tornar uma mídia tão relevante, a gente tinha séries de rádio. Era basicamente umas rádios novelas que as emissoras faziam para entreter o público. A gente até teve um episódio bem conhecido que foi quando o radialista leu uma passagem de Guerra dos Mundos no rádio e muita gente pensou que o mundo estava sendo invadido de verdade pelos alienígenas. Então foi um episódio muito legal, mas nós estamos falando da série Das Aventuras do Superman de 1940, que é consagrada por apresentar aí o Jimmy Olsen. A gente já tinha tido uma história com o parceiro mirim do Superman, uma história anterior dos quadrinhos, só que ele não tinha nome, ele tinha características bem diferentes desse Jimmy Olsen que a gente conhece, então a gente pode dizer que esse personagem, do jeito que a gente conhece, surgiu sim nas histórias do Superman do rádio. E essas histórias, além de apresentarem o Jimmy Olsen, também apresentaram outros personagens, outros elementos muito importantes para a mitologia do Superman, que foi o Perry White, o editor do Planeta Diário, e o próprio planeta do Clark Kent, né, do Kal-El, que é o planeta Krypton. Quem diria que o rádio já foi uma mídia tão influente assim, né, na nossa história, na cultura pop. Eu acho que naquela época devia ser mais ou menos como é no Facebook hoje. Se tá na rádio, é verdade. E partindo para as animações, nós temos a doutora Harley Quinzel. A Arlequina surgiu como a namorada do Coringa, mas logo conquistou a popularidade do público pela sua personalidade, o seu visual e o seu jeito bem peculiar. Tanto é que depois
depois que ela foi migrada para os quadrinhos, ela foi ganhando cada vez mais destaque, até se tornar uma das personagens femininas mais relevantes de todos os tempos. Ela até mesmo ganhou bastante destaque no filme do Esquadrão Suicida, sendo uma das protagonistas ali, interpretada pela belíssima Margot Robbie. Eu vejo muita gente criticando a personagem, falando que a Arlequina é modinha, mas eu acho que a gente tem que reconhecer que se ela conseguiu esse grau de reconhecimento, de popularidade, nós temos que dar os méritos para a personagem e reconhecer que ela é realmente um sucesso absoluto. E outra personagem que também surgiu nas animações e se tornou um sucesso absoluto nos quadrinhos e nos filmes, mais recentemente, é a X-23. A X-23 surgiu no desenho dos X-Men Evolution e mais tarde teve a sua história destrinchada nos quadrinhos. Mais recentemente também, ela conquistou o coração do público em Logan, onde foi interpretada pela Daphne King e partiu o coração de todo mundo, né, cara? E ainda nas animações nós também tivemos o Aqualad. Nós já tínhamos um Aqualad nos quadrinhos, mas era uma versão diferente, não era esse filho do Arraia Negra com uma personalidade explosiva que não levava desaforo pra casa, e foi justamente essa personalidade característica do personagem que conquistou o coração do público, que fez ele ser tão admirado. Tanto é que quando a série foi anunciada pro retorno, um dos anúncios que o público mais queria ver era a confirmação do retorno do Aqualad, que finalmente se provou verdadeira aí, ele vai estar retornando pra Justiça Jovem, a nova temporada de Justiça Jovem, então nós podemos ficar contentes. Agora, já pensou se a gente também ganha uma versão nas histórias em quadrinhos, cara? A gente ia ser um site sobre histórias em quadrinhos, que virou uma história em quadrinhos e aparece numa lista de personagens das histórias em quadrinhos que não nasceram nas histórias em quadrinhos. Dá até pra ficar um pouco perdido, mas se você não quiser ficar perdido como eu, basta seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais. Não se esqueça também de se inscrever no canal clicando no sininho para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, Legionários, que a força esteja com vocês. A X-X-Men, é isso aí, X-X-Men.